E o vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente da mesa diretora, que é o autor da proposta de realização dessa sessão especial. O comandante do Exército, General do Exército Edson Leal Pugão, nosso homenageado na medalha Pedro Luiz Teixeira. Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Sérgio da Costa Negrais. Subcomandante de Operações Especiais, Coronel Fabiano Correia Augusto de Lima, representando o Comandante de Operações Especiais, General Mário Fernandes. O deputado estadual Jefferson Rodrigues. O ex-senador, ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta esta sessão especial em comemoração ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro, com a outorga da medalha Pedro Vitor Teixeira. Convidamos a todos para a imposição de respeito ao hino nacional, que será interpretado pela banda do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sob a regência do maestro Tenente Jonas.
do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sob a regência do Maestro Tenente Jonas. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo institucional do Exército Brasileiro. Se superar, onde existem sacrifícios, determinação. Dá não, aqui tá ao vivo. Só se eu tentar filmar. Você quer? Foi por mim que enfrentei sacrifícios. E os meus erros. Ofereci existir. O conforto veio apenas de um lugar. Na consagração da minha vitória. Já não havia mais ouro e nem sofrimento. Existia apenas o reconhecimento.
Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga, o braço forte defendendo o Brasil, a mão amiga protegendo o cidadão, em defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Como soldados e cidadãos, pautam a vida pela honradez, honestidade e senso de justiça. Preservam a integridade nacional da população e a soberania, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. A mão amiga, sustentada por braços fortes de seus soldados. É o Exército em campanhas sociais, levando esperança, acolhimento, saúde, educação, segurança, alimentação, promovendo a cidadania, a cultura e a qualidade de vida para a população. O braço forte, sempre honrando os compromissos internacionais assumidos. O Exército Brasileiro já se fez ou está presente em inúmeras operações de manutenção da paz no Brasil, em diversos países, sempre atento, forte e assertivo. O Exército Brasileiro consolida sua individualidade, exercita e desenvolve uma doutrina militar genuinamente nacional. A credibilidade que o Exército Brasileiro tem em nossa sociedade não vem somente do desempenho forte e seguro do seu braço forte, da mão amiga, vem também de um exército formado por homens e mulheres sempre prontos a agir, a contribuir com o progresso e segurança da nossa nação, ainda que para isso deles se exija ir para as ruas, arriscando a própria vida. Exército Brasileiro, eu confio. Uma homenagem do vereador Rogério Cruz ao Dia do Soldado do Exército Brasileiro. Convidamos o vereador Rogério Cruz, autor da proposta de realização desta sessão especial, para fazer o seu pronunciamento e logo após fazer a leitura do diploma e entrega da medalha Pedro Ludovico Teixeira ao comandante do Exército Brasileiro, General Edson Leal Pujol. Convido o meu amigo vereador, decano desta casa, vereador São Pereira, para que a sua presidência, para que eu possa fazer o trabalho. Aproveitamos para passar para a Vossa Excelência, em nome da mesa diretora, dos vereadores, que aprovaram por unanimidade esta sessão solene. Tenho certeza absoluta, ilustre vereador Rogério Cruz, Vossa Excelência vai falar de uma instituição respeitada por esta casa, por esta cidade, pelo estado, pelo país, e principalmente agora, quando olhamos e vemos o verde da farda e lembramos do verde da Amazônia. Sabemos que, neste caso, a soberania nacional está devidamente assegurada na mão do Exército Brasileiro. Bom dia a todos mais uma vez. Quero cumprimentar o vereador São Pereira, segundo secretário desta Casa de Leis, decano desta casa, sempre presidente. Quero cumprimentar em especial o nosso homenageado de hoje também, comandante do Exército General Edson Leal Pujol, nosso homenageado pela medalha Pedro Ludovico Teixeira. Comandante militar do Planalto, general de divisão Sérgio da Costa Negrais. Seja bem-vindo. O subcomandante de operações especiais, coronel Fabiano Correia Lourenço Lima, representando o comandante de operações especiais, nosso amigo general Mário Fernandes. Quero cumprimentar também nosso amigo deputado estadual, excelentíssimo senhor Jefferson Rodrigues, deputado do estado de Goiás. Excelentíssimo senhor, ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, doutor Magno Vilela, que, por sinal, um dos grandes exemplos da política do nosso país, o qual também integrou as fileiras do Exército, se destacando e conquistando e recebendo a menção de praça mais distinta
do Batalhão de Guarda da Guarda Presidencial do Distrito Federal. Nosso sempre senador e orador, seja bem-vindo, Marito Guilherme. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nos reunimos esta manhã nesta Casa de Leis para mais uma homenagem, trazer um reconhecimento aos bravos soldados do Exército Brasileiro, verdadeiros heróis de nossa pátria. Na oportunidade também queremos homenagear um expoente do nosso Exército Brasileiro, com a concessão da medalha Pedro Rodrigo Teixeira, o comandante do Exército Brasileiro, General Écio Leal Pujol, pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. O General de Exército Edson Leal Pujol é o comandante do Exército Brasileiro, instituição que tem papel de extrema relevância diante do novo cenário mundial, atuando de modo integrado com outros setores do Estado na defesa dos interesses nacionais. Tradicionalmente, a contribuição das Forças Armadas, sendo o Exército um braço da força, vai muito além de sua missão de defesa do território, de soberania nacional, abarcando a ocupação e integração do território, bem como a promoção do desenvolvimento nacional, passando pela proteção ambiental e o legado circular de preservação e também pelas importantes missões de garantia da lei e da ordem, onde se objetiva preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições. Não podemos nos esquecer das outras atuações de relevante importância social, onde o Exército atua diretamente junto a diversos segmentos da sociedade, participando da vida da população no apoio a eventos comunitários, ações cívico-sociais, comunidades na área da assistência médica, sanitária, educacional e de infraestrutura, campanhas de saúde pública e no socorro a vítimas de desastres naturais, além de atuar no suporte logístico operacional em caso de calamidade, reduzindo o prazo de respostas das autoridades frente a contingências. Em nossa querida Goiânia está localizada o Comando de Operações Especiais, que dispõe das mais versáteis e eficazes meios que asseguram pronta resposta na gestão de crise e conflitos. E nossa cidade foi escolhida para sediar essa equipe de elite, tendo em vista sua localização de estratégia central. Eu lembro que a história do Exército Brasileiro, instituição tão valorosa que protege seus cidadãos e que representa a soberania nacional, confunde-se com a formação da nossa nacionalidade, na exata medida em que a vida dos nossos soldados insere-se na sociedade e que servem a qual eles veem. Para todos nós, este momento tem um significado especial, porque nos proporciona a oportunidade de reverenciarmos pessoas que lutam o bom combate, que cumprem a missão e que mantêm a fé. Esta homenagem é dedicada ao homem que se torna respeitável pelo exemplo e retidão e que deve ser um referencial do cumprimento do dever, o soldado do Exército Brasileiro. Cristalino é para nós o quanto os militares do Exército possuem lealdade, coragem, honra e o empenho da palavra como lema. Tenho inclusive como exemplo no meu dia a dia o meu chefe de gabinete, Zé Alves Mino, sargento da reserva do Glorioso Exército Brasileiro e atualmente advogado. Para ser soldado é preciso ter estas qualidades, além de disciplina, dedicação, grandeza de caráter. E Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, tinha tudo isso de sobra. O dia 25 de agosto é histórico e nos faz repensar todo esse compromisso que temos com a pátria e com seus filhos. Hoje, o braço forte e a mão amiga se desdobram no processo de transformação para configurar uma nova força terrestre que assegure ao Exército e sempre a capacidade de atender aos novos desafios exigidos por um Brasil protagonista na comunidade internacional. Nossos soldados estão sempre atentos, sempre presentes nos mais remotos rincões do território brasileiro, proporcionando estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Muitas vezes são enviados para lutar em solo estrangeiro, muito longe da pátria e em defesa dos ideais de liberdade e democracia tão caros ao povo brasileiro. Cumpre-nos aqui relembrar um valoroso grupo de soldados brasileiros poucos lembrados em proporção à sua importância, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira. No auge da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, como eram carinhosamente chamados, foram enviados em apoio aos aliados, desembarcando na Itália,
liberando a população e combatendo os horrores do nazismo. Dizia-se naquela época que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. E a cobra fumou. E os brasileiros mostraram que não estavam para brincadeira. Enfrentando o inimigo que tinha como aliado as condições climáticas e sua posição favorável, o exército brasileiro conseguiu empreender grandes vitórias, como a tomada do Monte Castelo, após várias tentativas frustradas, com muitas baixas, mas sem nunca desistir. E em seguida, a tomada dos outros setores dominados por forças nazistas, libertando a população civil do jugo de seu algoz. E esse mesmo espírito de combate e perseverança permanece hoje. O exército de combate, pacificadores, até hoje lembrando naquela região italiana. Cobras fumantes, eterna é a sua vitória. Nossos soldados, mola propulsora do nosso exército, sempre democrático, apartidário, inteiramente dedicado ao serviço da nação, desenvolvendo suas atividades em ambiente respeitoso, humano, fraterno, digno, honesto, disciplinado, responsável e solidário. Nossos soldados, sempre orgulhosos de sua história e apegados aos valores que sustentam e dão coesão ao nosso exército, com forte senso de responsabilidade social, conscientes da necessidade de ir além do que prescreve a destinação tradicional de uma força armada, ciente do papel de provedor de necessidades básicas de populações cuja segurança e até mesmo sobrevivência não encontram alternativas que nós proporcionadas pelo braço forte, mão amiga. Parabéns, soldados do Exército Brasileiro. Parabéns a vocês que diuturnamente cumprem sua missão com devoção, movidos tão somente pelo amor e ao dever ao Exército e ao Brasil. Aos que neste momento guarnecem nossas fronteiras, aos que neste momento se desdobram nas inóspitas frentes de trabalho, reverenciamos a sua história, a sua honra e coragem para vencer desafios, e o seu sentimento do dever, exemplos para todos nós. Assim, mais do que receber o nosso fraternal reconhecimento de consideração, estima, respeito e confiança, o soldado do Exército faz por merecê-lo. Excelentíssimo Senhor General, peço sua permissão para a minha continência aos soldados do Exército Brasileiro e ao nosso herói e pacificador, Duque de Caxias. E eu encerro aqui com as palavras do historiador Gustavo Barroso. Todos nós passamos, o Brasil fica. Todos nós desaparecemos, o Brasil fica. O Brasil é eterno. O Exército deve ser o guardião vigilante da eternidade do Brasil. Senhoras e senhores, nossos agradecimentos a todos. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia. Solicita a Vossa Excelência e aprovado por unanimidade esta honrosa comenda rara nesta casa, concedida normalmente. Pouquíssimos recebem a medalha Pedro do Rio. Vossa Excelência faça a leitura e em seguida, não deixe de poder, faça a entrega ao representante do Exército Brasileiro, nosso visitante ilustre, General Edson Leal Pujol. Medalha Pedro do Rio Teixeira, Câmara Municipal de Goiânia. Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, expressando o pensamento do povo goianiense, purificado pela Lei nº 7.460, de 29 de agosto de 1995, confere ao General Edson Leal Pujol a Medalha Pedro do Rio Teixeira pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Goiânia, 28 de agosto de 2019. Assinam vereador Jair Diamantino, primeiro secretário, vereador Anselmo Pereira, segundo secretário, e o nosso ilustre presidente desta casa, vereador Romário Policarpo.
cá, por favor, general. Ok. Aqui, por favor, um segundo. Por favor. Aqui. Não tem problema não, manda só. Será que eles querem tirar a foto juntos? Querem tirar o Tá vindo outra vez. Tem mais uma. Ainda bem que eu não vou ficar na conta que o Rogério ia tirar no computador. Rogério no centro. Por favor. Sabe que ele escolheu o microfista. Ele manteve isso aqui, eu vou devolver Levou a presidência, a ilustre vice-presidência da casa, Rogério Cruz, e ainda faço uma lembrança. Ouvindo aqui o nosso general Edson Leal Pujol, lembrarmos da data de 19 de abril de todos os anos, recentemente criado o Dia do Exército, graças à Batalha dos Guararapes. Então, o Exército Brasileiro sempre presente. E aqui nesta casa há um respeito incondicional, graças ao ilustre vereador Rogério Cruz. Há uma liturgia cívica e cultural nessa casa de homenagear o Exército Brasileiro. Faço a presidência do nosso trabalho de honra a Vossa Excelência. Não posso deixar de lembrar que esta casa, todos os 35 vereadores, eu mais os 34, aprovamos esse requerimento e esta homenagem ao nosso grande Exército Brasileiro. Convidamos neste momento o general do Exército, Edson Leal Pujol, para falar em nome dos soldados do Exército Brasileiro. Excelentíssimo senhor vereador Salvo Pereira, segundo secretário dessa casa do povo, muito melhor, né? De Goiânia, seus representantes, vereador Rogério Cruz, segundo vice-presidente da mesa, diretora e autor desta proposta, que muito nos honra, comandante militar do Planalto, meu caro amigo general de divisão, Negrais, o subcomandante de operações especiais aqui presente, também meu amigo Coronel Lourenço, representando nesse ato o comandante de operações especiais General Mário, deputado estadual Jefferson Rodrigues, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito e quem sabe no futuro presidente, Manguito Vilela. E aqui um parênteses, me interei nessa data pelo próprio senador Manguito Vilela, que ele é o autor da lei em que o nosso patrono Luiz Alves de Silva, qual nós celebramos o Dia do Soldado, ele é autor da lei em que escreveu o nome do nosso Duque de Caxias, do pacificador, no panteão dos heróis da pátria. Nossa continência, senador, por esse reconhecimento
ao exemplo de cidadão e de soldado para todos nós brasileiros. E mais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, uma citação especial também ao presidente dessa casa, que acolheu a proposição do nosso vereador Romário Policarpo. Integrantes do Exército Brasileiro, soldados do invicto Exército de Caxias, demais militares aqui, representantes das forças auxiliares da nossa Polícia Militar do Estado de Goiânia, dos nossos bombeiros que aqui estão presentes, e os presentes aqui, integrantes dessa casa, também ex-soldados. Começando aqui o exemplo pelo nosso vereador Rogério Cruz, atirador, nosso senador Manguito Vilela, praça mais distinta, era o melhor soldado do batalhão. Não tinha muitos soldados, não, né? Antes de passar a leitura formal, umas palavras de agradecimento pela homenagem prestada ao Exército Brasileiro, gostaria aqui de expressar um orgulho muito grande de usar uma farda. Aqui, como outros presentes, eu também sou filho e neto, sobrinho e pai de soldado. Minha família, por parte de pai, todos, meu avô, meu pai, meus tios, com exceção de um, que foi ser médico, todos os demais foram integrantes da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a nossa gloriosa Brigada Militar. Meu filho mais velho, capitão da PM, é gaúcho, mas se abaianou, vereador, se abaianou. Umas coisas acontecem na família que a gente não pode evitar, né? Tenho 2 tios por parte da minha mãe, irmãos da minha mãe, que eram oficiais do Exército. Então tenho muito orgulho e a compreensão, também o respeito, a admiração pelos policiais desse nosso Brasil, que no dia a dia estão nas ruas, enfrentando a criminalidade e protegendo o cidadão brasileiro e as suas famílias, e tão incompreendido, tão criticado e às vezes tão desprotegido com as leis que precisam ser revistas, senhores vereadores, precisam ser revistas para darem maior respaldo àqueles que buscam proteger a nossa pátria, a nossa vida, o nosso patrimônio e o nosso direito de andar pelas ruas despreocupados. Precisamos dar proteção àqueles que arriscam suas vidas todos os dias em defesa, tentando nos defender. Nossa continência também de soldado a vocês que lutam nessa batalha incessante, que não é exclusividade do Brasil. Em todos os lugares do mundo nós temos a criminalidade e a violência, mas nós não podemos deixar aumentar, temos que mantê-la dentro dos limites aceitáveis para uma sociedade. Como comandante do Exército, agradeço a significativa homenagem que esta casa presta ao Dia do Soldado. A vocês que usam a farda, a vocês que usam a farda também de policiais militares e de bombeiros. Quando nós usamos o termo de soldado, vai desde do recruta, que ingressa no serviço militar inicial, obrigatório, até os mais elevados postos da nossa instituição e das Forças Armadas. Agradeço essa homenagem que esta casa presta ao Dia do Soldado. Também uma lembrança
especial as palavras generosas que muito nos honram e muito nos incentivam a nós soldados pelo reconhecimento, vereador Rogério Cruz, ao propor essa sessão solene. Nessa semana que passou, nós celebramos em Brasília e em muitos lugares do nosso país o Dia do Soldado de forma antecipada, na sexta-feira, no dia 23, porque a data caía no domingo. E eu encerrei meu discurso em homenagem a esse Dia do Soldado, em uma cerimônia prestigiada, com a presença do presidente, vice-presidente, inúmeros ministros de Estado, inúmeros representantes do Legislativo Federal e alguns legislativos estadual e municipal que estavam presentes, aliás, no caso de Brasília, distrital, inúmeros integrantes dos diversos poderes, não só do Legislativo, do Judiciário e de outras instituições, autoridades civis que estavam prestigiando. Eu encerrei meu discurso com um sábio adágio militar que ornamenta as paredes da Academia Militar das Agulhas Negras, nossa escola de formação, localizada em Resende, no estado do Rio de Janeiro, escola que tive a oportunidade e o privilégio de comandar por 2 anos. E não me exauri de repeti-lo, ao contrário. Ser soldado é mais que uma profissão, é uma missão de grandeza. Mas o que é ser soldado? O que isso significa? Soldado, sargento, capitão, coronel ou general, somos todos soldados em essência, pelos princípios, valores, pela base na hierarquia e disciplina, na defesa intransigente da nossa pátria, do nosso Brasil, entregando em sacrifício supremo o que temos de bem mais valioso, nossas próprias vidas. Juramos defender por nossas próprias vidas a nação brasileira, a nossa pátria, o nosso povo, a nossa liberdade, a nossa democracia. Nossa vida é diferente. Desde muito jovem, recebemos um chamado: servir a pátria com integridade ética, moral, profissionalismo e, acima de tudo, sob os rígidos preceitos da vida militar castrense, extensivos invariavelmente às nossas famílias. A carreira segue um rito quase cerimonial. Cruzamos os portões das nossas escolas, dos nossos quartéis. A meritocracia, pilar fundamental da carreira das armas, encarrega-se de selecionar os que prosseguirão até os últimos postos e graduações. Buscamos sempre estar aptos, capacitados, em condições física, mental e emocional para cumprir qualquer missão que a sociedade brasileira, nossa célula máter, nos exige, a qualquer tempo, a qualquer hora, de dia ou de noite, chova ou faça sol, no frio dos pampas ou na aridez do sertão nordestino, no interior da selva amazônica. Se nos chamarem, estaremos sempre prontos para defender nossas fronteiras do inimigo, apoiar as ações subsidiárias, ajudar a população em situações de necessidade, operar sob a égide do artigo 142 da Constituição Cidadã, na garantia da lei e da ordem. Nesse exato momento, temos soldados nas nossas fronteiras, isolados, pelotões de fronteira, onde só se pode chegar por via aérea a quilômetros e quilômetros de distância de qualquer lugar que a gente possa enquadrá-la como aquilo que nós temos no conceito de civilização. Nesse exato momento, tem soldados no sertão nordestino furando poços artesianos e distribuindo água na Operação Pipa ao nordestino, nosso sertão que tanto carece da atenção das autoridades públicas da nossa nação. Nesse exato momento, nós temos soldados combatendo um incêndio na Amazônia. De uma maneira célere,
Após a decisão governamental de empregar as Forças Armadas, no final da sexta-feira, no sábado, já tínhamos soldados trabalhando junto com os outros órgãos, junto com bombeiros, policiais militares, integrantes de outras agências do Estado, já estávamos trabalhando, atendendo o chamado da população brasileira. E já temos resultados positivos. Já na segunda-feira, ontem, tivemos uma reunião em que, segunda-feira e ontem, pudemos identificar já o resultado da diminuição dos focos de incêndio. Explorados por vários organismos, por várias pessoas dentro e fora do Brasil, como se isso não fosse algo que acontecesse todos os anos e acontece em outros países, não só aqui da América, que hoje também, por condições climáticas, de diminuição da precipitação de chuvas em determinada época do ano, e este ano está atípico, mais ainda, consequência de fenômenos como o El Niño, Laninha, mas em outros continentes, como a África, que estão com problemas mais sérios de queimadas e algumas pessoas nem sequer mencionam ou lembram. Nesse exato momento, temos militares ajudando a população em diversas áreas do Brasil. Nesse exato momento, temos militares se preparando para cumprir as missões constitucionais. Temos militares brasileiros fora do Brasil ajudando populações do mundo inteiro a tentar buscar um futuro melhor para o seu país. Nesse exato momento, temos soldados brasileiros na fronteira com a Venezuela, ajudando aquela população que está passando por uma séria crise, principalmente socioeconômica, advinda de diversos fatores, mas que nós não podemos deixar de estender a mão a essa população tão necessitada. Aos que cumprem suas tarefas e missões com arrojo, coragem e abnegação, a sociedade busca reconhecer seus feitos com elogios, moções, citações ou honrarias. É nesse sentido que, em nome das organizações militares localizadas nessa terra querida, que tem apoiado a sociedade local, seja com lançamento de pontes em comunidades isoladas, participando ativamente de campanhas de doação de sangue, combatendo o câncer, ações de reflorestamento ou capacitando a polícia militar, tenho a honra de receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira, uma das maiores honrarias que esta casa presta aos cidadãos. Sob o nome desse insígne político, ideias progressivas, desbravadoras que permitiram no passado o crescimento sustentável do Estado de Goiás. Nossa também homenagem a esse homem, Pedro Ludovico Teixeira. Finalizo tomando as palavras do nosso patrono, Duque de Caxias, o pacificador, motivo maior de nós estarmos aqui reunidos nessa homenagem, celebrando os 216 anos passados do seu nascimento. Quando ele, montado em seu cavalo, sob o fogo e a metralha inimigas, ao atravessar a ponte sobre o arroio Tororó e conduzindo os seus homens à vitória, bradou: sigam-me os que forem brasileiros. Que esse brado continue ecoando forte e retumbante, testemunho histórico de que juntos, brasileiros e brasileiras, civis e militares, podemos transformar o país e levá-lo ao triunfo final, ou seja, o Brasil mais justo, próspero, soberano, democrático, devidamente reconhecido no cenário internacional. Muito obrigado a todos vocês, minha continência também a todos os soldados do nosso Brasil. Nossos agradecimentos, mais uma vez, a esta casa pela homenagem. Brasil, acima de tudo.
Vídeo? Só que eu gravei ao vivo. Depois você pega um pendrive, pega os momentos do som pra passar o vídeo. Neste momento, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores presentes nesta casa que, juntamente comigo, aprovaram a proposição dessa entrega dessa outorga de medalha Pedro Ludovico e também a homenagear o nosso Exército Brasileiro. Obrigado a todos os vereadores desta casa, agradecer ao cerimonial desta casa, agradecer a equipe e agradecemos a todos, primeiramente a Deus, por esta oportunidade. Agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram nesta solenidade e declaramos encerrada esta sessão solene. Bom dia a todos, que Deus os abençoe.